Pessoal, sejam novamente muito bem-vindos a esse canal, um canal que vem colaborar cada dia mais aí com o desempenho de todos vocês. Espero poder ajudar bastante. Nós agora vamos dar início a um conceito muito prematuro, né, nas cobranças do ensino médio e dos concursos de nível de ensino médio superior, né, que é a física moderna. A física moderna que não tem nada de moderna, né? Já há 120 anos ela perdura, né? Porém, o que viu até agora foi modelos baseados na descrição da física clássica, que já tem mais de 400 anos, né? As leis de Newton, no caso, é um desses conceitos, né? Finalizando muito brilhantemente com as equações de Maxwell, né? Que descrevem todo o eletromagnetismo, né? A gente chegou nesse momento, e esse momento foi um momento de ruptura. Ruptura para uma física nova que precisava ser implementada, e por isso, né, chegou-se ao fim da linha, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque os físicos chegaram a um impasse, numa situação muito delicada, né? Eles tinham acabado de detectar que a luz, né, era uma onda eletromagnética, né? Então eles fizeram, né, uma unificação entre no caso Maxwell fez a unificação entre a ótica e o eletromagnetismo, né? Ao dizerem que uma luz é uma onda eletromagnética com a sua velocidade descrita pela constante C, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8ª metros por segundo, né? E o que foi essa ruptura, né, pessoal? Vamos lá, vamos avançar aí. A dúvida que se chegou foi num conceito de termodinâmica, né? E a dúvida foi da seguinte questão: como ocorria a distribuição de energia na radiação emitida por um corpo aquecido, né? Isso era uma incógnita. Por quê? Existia uma descrição experimental da coisa, mas os modelos até então clássicos divergiam dessa curva, né? A gente na física, para ter um bom modelo teórico, nós precisamos concordar a teoria com o experimento. Normalmente as teorias dão suporte a excelente concordância com os experimentos. Só que nesse caso, né, a questão do eletromagnetismo da ótica na versão clássica, que era brilhante, que é brilhante ainda, e responde a muitos dos fenômenos que nós hoje vivemos, não dava conta disso. Chegou a ser um impasse de verdade, né? Eles sabiam de algumas premissas. Por exemplo, um corpo aquecido emite radiação eletromagnética em um largo espectro de frequência. E o que é isso, professor? Pode ficar tranquilos, né? Isso aqui é uma coisa muito simples, né? Tem temperatura, tem emissão de radiação, né? Todo corpo que se aquece emite radiação, né? E a radiação, uma onda eletromagnética, né? No caso, nós somos, né, temos uma temperatura corporal de média de 36,5 graus e emitimos radiação na forma de ondas, né, infravermelhas, né? Radiação infravermelha, que é o calor que a gente sente, né? Esse calorzinho é uma emissão de radiação, porque o nosso corpo está aquecido. Está a uma temperatura de 36,5 graus Celsius, né? Que equivale a aproximadamente 300 Kelvin, né? E aí, pessoal, isso que é o interessante. Eles sabiam disso, porém os dados não traduziam bem, né, a questão de como a gente se respondia a isso, né? Para isso, foi-se feito um modelo chamado corpo negro. Corpo negro é um corpo que possui uma pequena cavidade, né, um pequeno furinho, e é onde entra a radiação. Dentro desse corpo negro, há várias reflexões, porque aqui dentro seria um corpo espelhado, né? Várias reflexões com emissões e absorções de radiação, de forma que o balanço dessas emissões e radiações era zero, ou seja,
um corpo negro era um bom absorvedor e um bom emissor de radiação. Né? Então, muito interessante isso. Né? Com isso, eles plotaram, né, nos experimentos, isso aqui é um corpo ideal. Tá? Não tem na natureza uma questão de emissão total e absorção total, sempre é uma perda, né? Mas se a gente fosse aproximar, a gente chegaria a plotar essa curva experimental, né, do corpo negro. Né? E a gente vê que essa faixa aqui maior, ela significa a maior emissão, né, a maior emissão de cor. Né? Como assim? Né? As ondas eletromagnéticas têm várias faixas. Né? Vai emissão de radares, micro-ondas, né? Vamos ter emissões de rádio, TV, né? E depois nós chegamos às cores, né? Que vai, né? Antes das cores, o infravermelho, as cores primárias, 7 cores primárias, né? Que vai do vermelho ao violeta, depois o ultravioleta e logo depois, né, os raios-x, gama, né, UVA, UVB, UVC antes, né, e por aí o largo espectro de bandas de cores. Né? Aqui nós temos a luz visível nas emissões. Tá? Aqui a gente teria o infravermelho e aqui o ultravioleta. Né? Quando a gente vê uma chama, a gente vê ela um pouco azulada. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Essas cores, né? E um momento em volta ela é um pouco amarelada. Né? O que significa isso? Né? No centro, né, a chama é mais aquecida. Né? Dentro daquela chama ali, ela é mais aquecida, então ela tem uma temperatura maior, então ela aponta para frequências maiores, que vão, né, até o violeta, né, que é a maior frequência da cor de luz, né, e a menor, né, é o vermelho, né, como a gente sabe, infravermelho e ultravioleta. Então, esse impasse aqui foi estabelecido. Né. Existiram leis, né, que foram tentar responder isso de forma clássica. A primeira delas foi a lei de Wien, né, que dizia que o produto do comprimento de onda multiplicado pela temperatura absoluta dava uma constante K. Essa constante era de valor 2,897 vezes 10 a menos 3 metros Kelvin. Né, e plotava isso aqui na curva, que era compatível próximo, né, muito compatível com certas frequências baixas, né, altas, né, porque aqui vai aumentando o comprimento de onda, vai diminuindo a frequência para lá, mas aqui são frequências altas. Então, em altas frequências, isso aqui condizia muito bem, mas aumentando, chegava um momento que havia uma ruptura, né, os dados já não batiam, né, uma faixa muito pequenininha, que eram altas frequências, e aí dava certo esse modelo teórico, aproximadamente. Né? E aí depois houve uma outra tentativa, que foi a lei de Stefan Boltzmann, aplicada à lei de Rayleigh-Jeans. Né? Rayleigh-Jeans, né? Lord Rayleigh, foi um dos que plotaram que deduziram essa fórmula aqui, bem complexa, bem complicada. Podem ficar tranquilos que isso não vai ter em nenhum momento sendo cobrado, né, nos exames, é mais por questão de curiosidade. E a gente tinha esse gráfico aqui. Né? É interessante que ele cobre, né, esses dois gráficos, esses dois modelos, eles parecem que são complementares. Né? Só que havia uma explosão para o infinito nessa região exatamente das cores. Né? Então não fechava. Né? Aqui a gente chama a questão de frequências muito baixas, condizia bastante com os dados. Né? Estão vendo aqui? Ó, condizia bastante, só que em altas frequências tendia ao infinito. Né? Então, se você jogasse aqui uma frequência de luz visível quaisquer, né, o que acontecia para determinadas temperaturas? Né? Porque essas curvas vão de acordo com a temperatura. Para algumas temperaturas, né, o que acontecia? Né? Ia para o infinito, tendia ao infinito. Jogava um valor, caía para o infinito. Mas a gente não pode ter um espectro contínuo de forma que as frequências são, né, a energia, né, de radiação, né, aqui explodia à medida do comprimento de onda. Então a energia infinita, né, na prática não existe. Né? Então houve esse impasse. Né? O que aconteceu? Foi um grande impasse, né? Mas houve um físico chamado Max Planck, e esse era um alemão, e ele verificou tudo isso aqui, né? Após muita discussão, mas muita discussão mesmo,
ele chegou a um impasse que ele teve que fazer o que ele chamou em outubro de 1900 como um ato de desespero, né? Ele falou o seguinte, ó, galera, vamos verificar o seguinte, se tem emissão de cor, tem frequência, né? Se tem infravermelho, ultravioleta, tem frequência envolvida nisso, né? Então, vamos dizer que a energia do espectro de emissão, que isso aqui nada mais é do que átomos, né, oscilantes, né, em grandes rotações e oscilações, que emite, né, energia, né? Só que ele falou que esses átomos eles não emitiam de forma contínua, e sim forma quantizada, né? Eram termos que eram proporcionais a um valor fixo, né? E aí a quantização ela vem de termos que vêm em pacotes, né? Em grandes em bandas de energia, dependendo daquela frequência, não era uma coisa contínua, né? E aí a gente vê isso nas cores, né? A cor ela pega uma faixa, né? E tem ali uma cor, depois outra faixa, outra cor, né? Então ele foi vendo o seguinte, que isso só dependeria exclusivamente da frequência, multiplicada por uma constante. Que ele achou essa constante aonde, pessoal? Ele verificava as energias de emissão pelo inverso, né? pela velocidade sobre lambda, né? Que era a frequência, né? E aí ele foi vendo que dava esse valorzinho aqui nos experimentos, né? E esse valor é a constante de Planck, que equivale a 662 vezes 10 a menos 34 joules/segundo, ok? Então ele falou o seguinte, a energia ela não é contínua, ela é descontínua e quantizada, tá? Como pacotes de energia chamados quanta, tá? E qual é o valor desses pacotes de energia, né? A energia, a distribuição desses átomos, né, oscilantes, elas eram proporcionais, ok, a pacote de energias que eram H vezes F, em que F é a frequência, H é a constante, tá ok? Então, cada pacotinho desse era conhecido como quantum de energia, né? Vários eram quanta de energia, tá? O plural de quantum, quanta, né? E aí a energia, né, dependeria do número de átomos, né, de emissões, né, desses pacotes de energia, tá ok? Ok? E esse pacote de energia é conhecido como fóton, tá ok? O fóton pode-se dizer que é uma partícula de luz, né, que pertence à luz, né? A gente fala que a luz é uma onda, né? Ao mesmo tempo, em alguns modelos a gente teve que, como eu disse para vocês, romper com a física clássica e dizer que a luz ela não era necessariamente única e exclusivamente onda, mas também partícula, uma partícula onda, né? Em alguns experimentos se comportava como partícula, em outros como onda, né? E a partícula onda, né, em termos de partícula, né, de alguma coisa massiva, né, ela era proporcional a esse pacote, tá? Cada um deles um fóton. Então, se você tinha 3 partículas de fóton, N igual a 3, né? Vezes H vezes F. Em que H é a constante de Planck, que equivale a 6,62 vezes 10 a menos 34 joules/segundo, tá? Isso aqui é uma unidade de ação, tá? Que a gente vai ver no nosso curso o que significa. Portanto, pessoal, de tudo que a gente falou aqui, fiquem bem antenados com relação a esse conteúdo aqui, tá bom? Os outros têm uma questão histórica, como a gente comentou, né? E cabe a gente explicar bastante bem isso, para que isso aqui não veio, né, do céu e caiu, né? Houve um histórico, um modelo, né? Várias tentativas por décadas, né? Até se chegar a essa conclusão. A partir daqui, essa aplicação ela foi difundida em todo o meio científico, né? Claro, com certa relutância no início, né? Porque rompia com uma física que já durava quase 280 anos, né? A física clássica, né? A física de Galileu para frente, né? E toda mudança gera um certo desconforto. Então isso aqui não foi muito bem aceito. Mas depois isso condizia com os experimentos e várias aplicações foram feitas. Inclusive em 1905, Einstein
explicou o efeito fotoelétrico, que exatamente vinha dessa ideia aqui. E por essa ideia ele ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921. Né? E foi Nobel por causa dessa ideia. Não pela ideia da relatividade restrita, mas sim por causa do efeito fotoelétrico a partir desses conceitos. Né? E até hoje nós somos agraciados com esse conceito através dos nossos dispositivos smartphones, tablets. Né? E muito interessante, porque a partir daqui várias aplicações foram feitas e a gente vai ver ao longo do nosso curso a importância disso aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido, compreendido. Tá? As dúvidas podem ser comentadas aí no nosso canal, caso necessite, tá bom? E vamos continuar com a parte 2 disso, falando sobre a segunda, né, a segunda descoberta e a aplicação prática disso, né, que não foi tão prática já de início, né, levou-se um tempo para se fundamentar esses conceitos, né, que é o efeito fotoelétrico, tá ok? Muito obrigado, até a próxima aula. Um abraço a todos.